Então, pessoal, boa tarde. Voltando aqui com a correção das questões do livro Para Todos, né? Então, agora a gente vai corrigir as questões do capítulo 6 e do capítulo 7, tá? Deixa eu só ir para a página aqui do capítulo. Pronto. Capítulo 6 aqui, exercícios. Para cada uma das 8 expressões abaixo, decida se ela é uma sentença da linguagem do cálculo proposicional, estritamente falando, né? Então aqui, porque ele vai ser chato com os parênteses externos, ele vai querer tudo certinho. Se ela é uma sentença do LPC, quando permitimos as convenções sobre o uso dos parênteses, ou seja, eliminar os parênteses externos, e se ela é uma sentença apontada em A ou B, indique seu conectivo principal. Tá. Então, se ela é uma sentença, né, independentemente de ser estritamente falando ou ter nos conectivos, tirando os parênteses externos, dizer qual é seu conectivo principal. Beleza, vamos para 1, né? Então, a sentença 1, ela é simplesmente A, né? Quer dizer, o problema dela é que ela não é simplesmente A. Então, vamos lembrar que as regras de formação de sentenças, né, do cálculo proposicional, então você tem letras sentenciais, né, como por exemplo A, são sentenças, tá? No caso, sentenças atômicas. Né? Então, teria que, vamos dizer aqui, A e B e C, etc, né? Então, essa aqui é a primeira regra. A outra regra diz que se A e B são sentenças, né? Então, A e B, A ou B, né, etc., né, para todos os conectivos, também são sentenças. E nada mais é uma sentença. Tá? Então, qual é a questão aqui? Essa primeira questão, né, a gente tem aqui A. Só que perceba que esse A aqui está com parênteses em volta. Né? Só que as letras sentenciais, né, sentenças atômicas, elas não têm parênteses em volta. Né? As sentenças complexas, né, formadas pela adição dos conectivos, sim. Né? Então, essa sentença aqui, ela não é nem uma sentença do cálculo proposicional estritamente falando, porque ela tem um parênteses em volta, e ela também não é permitindo as convenções dos parênteses, né? Porque a convenção dos parênteses que ele tá se referindo é tirar esses parênteses externos dessas sentenças aqui do segundo tipo, né? Não colocar um parênteses externo nessa sentença aqui que não tem, tá? Então aqui é não, tá? Vamos para 2. Né? Então perceba, a 2, né, ela tem essas letras sentenciais bem estranhas, né? J374. Né? Mas não sei se vocês lembram da aula, a gente pode ter essas letras, né? Não só a gente pode ter, como a gente precisa dessas letras. Por quê, gente? Porque para a gente ter uma linguagem do cálculo proposicional, a gente precisa ter infinitas constantes proposicionais. Né? Só que o nosso alfabeto não é infinito. Né? Então, para isso, a gente precisa, pelo menos em teoria, né? A gente nunca precisa usar isso, na verdade. Né? A gente nunca vai escrever uma sentença do cálculo proposicional com mais de 26 letras sentenciais. Né? Seria bastante difícil, etc. Mas, pelo menos em tese, a gente tem que ter essas letras sentenciais estranhas, né? Com subscritos, né? A gente poderia ter com subscritos, ou a gente poderia ter assim com aspas, né? J linha, J duas linhas, a gente poderia ter assim também. No caso do livro, ele introduziu com esses subscritos. Né? Então, realmente. Né? Então, só lembrando, né? Como é que a gente sabe que algo é uma sentença do cálculo proposicional? A gente tem que ser capaz de, vamos dizer que essa aqui é a regra 1 e essa daqui é a regra 2. A gente tem que ser capaz de gerar essa sentença a partir dessas duas regras. Né? Então perceba, aqui a gente tem, pela regra 1, a gente sabe que J 374 e J 300... tá. Na verdade só tem uma constante aqui, né? J 374. A gente sabe que isso daqui é uma fórmula do cálculo, né? E aí, pela regra 2, pela aplicação da negação, a gente sabe que se isso daqui é uma fórmula do cálculo,
Vou tirar aqui para não ficar parecendo que eu tenho uma negação. Isso daqui também é, né? Aqui teria uma regra para negação que seria interessante eu botar aqui, porque ela não tem parênteses externos, tá? A negação, diferentemente das outras. Então aqui eu já tenho, essas duas fórmulas são fórmulas da nossa linguagem. Porém, se essas duas fórmulas são fórmulas da nossa linguagem, a gente pode aplicar a regra 2 e dizer o seguinte: J374 ou não J374 são fórmulas da nossa linguagem. O único ponto aqui é que, né, se você olhar a regra para a disjunção, vai colocar os parênteses, né? Então a resposta para a pergunta A, isso daqui é uma sentença de LPC estritamente falando, é não, tá? Porque estritamente falando, ela teria que ter os parênteses ao redor. Mas B, ela é uma sentença de LPC quando permitimos as convenções? Sim, né? Lembrando que a convenção é exatamente retirar esses parênteses externos quando não precisam, entendeu? Por que as regras são assim? Porque depois, se eu quisesse usar essa sentença, por exemplo, para negar, então eu negaria corretamente, eu negaria a sentença toda. Eu já tenho os parênteses aqui, preciso só colocar a negação. Se eu fosse colocar uma disjunção, uma conjunção, eu também já tenho os parênteses, né? Mas uma vez que eu não estou fazendo nada disso, eu tenho só um parênteses externo aqui, a convenção é tirar, né? Então aqui é resposta para A, não, e para B, sim. Então vou colocar só sim, tá? E aí ele pergunta qual é o seu conectivo principal. O conectivo principal como é que faz? Assim, intuitivamente, é o conectivo que está mais para fora da fórmula, tá? Intuitivamente. Mas como é que a gente faz aqui? Então, vamos pensar aqui que esse daqui foi o processo de formação da nossa fórmula. Primeiro, a gente começou com essa letra sentencial. Depois, a gente formou uma nova fórmula negando essa proposição atômica. E depois, 3, a gente gerou uma nova fórmula fazendo a disjunção entre essas duas primeiras, né? Então, o conectivo principal é o último que entrou nesse processo, né? Então, no caso aqui, a negação entrou no passo 2. Então, ele não é o principal. O principal é a disjunção que ele entrou no passo 3. Então, por isso que ele está mais para fora, vamos dizer assim, né? Porque na formação da fórmula, ele é o último a ser adicionado, né? Então, a gente chama essa fórmula de uma disjunção. Ela é disjunção de quê? A disjunção de J364 com a negação de J364. Então, vou circular aqui o conectivo principal, tá? Certo, então vamos para 3, né? O que a 3 está dizendo aqui? Não é o caso, de não é o caso, de não é o caso, de não é o caso que F. F é uma letra sentencial, né? Então, por nossa regra 1, ela é uma fórmula, né? Então, vamos mostrar aqui como é que a gente gera essa fórmula aqui em 3, né? A gente começa com F. Pela nossa regra 1, F é uma fórmula. Aí, a regra 2 diz que se algo é uma fórmula, sua negação é uma fórmula. Aí a regra 2 diz que se algo é uma fórmula, sua negação é uma fórmula. Aí a regra 2 diz que se algo é uma fórmula, sua negação é uma fórmula. Aí a regra 2 diz que se algo é uma fórmula, sua negação é uma fórmula. Pronto. Aqui é a sentença a fórmula que está em 3, né? Então eu consigo gerar ela a partir de uma letra sentencial e aplicando a negação várias vezes, né? Então isso daqui, lembre que a regra de aplicação da negação você não coloca parênteses externos, né? De modo que isso daqui é uma sentença de LPC estritamente falando, tá? Não precisou nem eliminar nenhum parênteses externo, certo? Então, sim. Qual é o conectivo principal? É essa última negação aqui, né? Porque perceba, ela foi a última a ser adicionada, né? Então é a última negação. Então, isso aqui é a negação da negação da negação da negação de F. O conectivo principal é a negação, mas é a última, tá? 4. 4 aqui dá para ver facilmente que ela não é uma fórmula uma sentença de LPC. Por quê? S, tudo bem. S é uma sentença de LPC, tá?
Aí aqui eu tenho uma conjunção, mas para eu adicionar a conjunção, sempre vai ter que ter duas fórmulas, né? Então, para eu adicionar a conjunção, no máximo teria que ser S e S, né? Isso aqui que tá e S não faz sentido, entendeu? Aí teria que ser S e S com parênteses externos, né? Aí não tem como eu gerar essa parte aqui da fórmula, né? Depois eu poderia até negar se eu gerasse essa parte aqui, mas essa parte aqui não tem como gerar, né? Porque sempre que eu adicionar a conjunção, eu sempre vou ter duas sentenças, mesmo que ela seja a mesma, né? Nem que seja S e S, mas tem que ser duas, né? A conjunção é um operador binário, né? E teria que ter os parênteses externos. Aqui a gente não tem, né? E esses parênteses externos aqui do SS teria que ser mantido, né? Porque depois eu neguei, né? Então ele não é um parênteses externo propriamente. Então isso aqui não é nem no sentido 1, nem no sentido 2, tá bom? Nem no sentido de, nem estritamente falando e nem com conversão de parênteses. Vamos lá agora para a 5, né? Perceba que a fórmula que está aqui em 5, ela é muito parecida com a fórmula que está em 3, em 2, né? Deixa eu apagar aqui. Com a fórmula que está em 2. E eu consigo gerar ela. Né? Então, G, meu primeiro passo na geração dessa fórmula é G. G é uma letra sequencial. Né? Então, a regra 2 diz que se G é uma letra sequencial, eu posso escrever G... Ou, aqui eu tenho que fazer uma coisa antes, né? Se G é uma letra sequencial, não G... Ou, se G é uma fórmula, né? E G é uma fórmula porque é uma letra sequencial, não G também é uma fórmula. Então, aqui eu já tenho essas duas fórmulas. Então, se 1 e 2 são fórmulas, eu posso fazer a fórmula G e não G, com parênteses externos, exatamente como está aqui. Né? Então, isso aqui é uma fórmula, uma sentença de LPC, estritamente falando, tá? Não preciso nem de convenção. Né? A convenção seria eu tirar os parênteses externos, ou seja, vamos aqui no canto, eu escrever G e não G. Isso aqui seria uma fórmula quando permitimos as convenções. Só que do jeito que está aqui, não. Ela é uma fórmula estritamente falando. Ela está até com os parênteses externos. Certo? E qual é o conectivo principal? É aquele que eu adicionei por último. Né? Então, a negação eu adicionei em 2. A conjunção eu adicionei em 3. Então, eu adicionei a conjunção por último, né? Depois da negação. Então, o conectivo principal aqui é a conjunção. Tá? Então, isso aqui é a conjunção de G com a negação de G. Né? Então, agora tá, as fórmulas estão ficando maiores. Né? Eu não vou ficar gerando aqui cada fórmula. Tá? Eu vou tentar explicar de maneira mais por cima por que isso é uma fórmula ou não. Né? Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado vamos ver. Isso daqui é uma disjunção, né? Isso aqui é o conectivo que está mais para fora. Então, ela é a disjunção de quê? Entre tudo isso que está aqui e tudo isso que está aqui. Então, a gente tem que ver o que é, se ela é uma disjunção de duas fórmulas, né? Então, vamos para essa fórmula de cá, do lado direito, que ela é mais simples, né? Ela é um bicondicional, a gente tem esse conectivo entre D e E. D e E são letras sentenciais, então são fórmulas atômicas. E esse bicondicional é uma fórmula, né? Porque ele está até com os parênteses externos. Então, o lado de cá está beleza. O lado de lá, né? O lado esquerdo, né? Então, isso aqui é um condicional. Entre o quê? Entre A é uma fórmula, beleza? E isso aqui, e essa outra parte aqui, né? Deixa eu apagarzinho aqui. É um condicional entre A, que é uma fórmula, e A e não F. Não F é uma fórmula, A e não F é uma fórmula, né? Então, essa parte de cá é uma fórmula, essa parte de cá é uma fórmula. Então, perceba que aqui tem não F, né? Esse aqui é uma conjunção, está até com os parênteses externos. E o A também é uma fórmula. Né? Então, esse condicional é uma fórmula. Então, essa disjunção aqui, ela é uma disjunção entre duas fórmulas. Então, ela é uma fórmula. Então, uma coisa importante aqui para você sempre prestar atenção, né? Que geralmente é aí que está o erro, é contar os parênteses. Né? Você tem que ter a mesma quantidade de parênteses para a direita e parênteses na esquerda. Né? Você pode pensar que parênteses eles são monogâmicos e heterossexuais. Sempre tem o par dele certinho. Né? Então, esse primeiro parênteses aqui, qual é o par dele? Esse aqui de fora.
esse segundo aqui, qual é o par dele? Esse daqui. Né? Então, o lado de cá está certinho. O lado de cá tem um parênteses aqui e o par dele é esse. Né? Então, essa fórmula aqui é uma fórmula. Ela é uma fórmula estritamente falando? Não. Por quê? Para ser estritamente falando, eu teria que ter um parêntese ainda aqui externo. Né? Porque esse parênteses aqui é o parênteses externo do condicional. Esse parênteses aqui é o parênteses externo do bicondicional. Então, a gente teria que ter o parênteses externo aqui da disjunção. Né? Teria que ter um parênteses aqui e um parênteses aqui. Então, ela não é uma fórmula, estritamente falando, mas ela é uma fórmula com dadas convenções sobre parênteses. Né? E o conectivo principal dela é a disjunção. Né? Porque se eu fosse mostrar toda a árvore de criação dessa fórmula, a disjunção seria a última. Beleza, gente? Vamos para 7. Então, a 7 aqui, né, a novidade que tem aqui são essas... como é que chama isso aí? Colchetes? Acho que é colchetes, né? Square brackets. Acho que é colchetes. Não tem problema, tá? Geralmente a gente usa parênteses, só que às vezes as pessoas usam parênteses e colchetes para deixar mais simples, né? Que nem a gente usa na matemática, né? Então eu estou supondo aqui que não tem diferença entre um e outro, né? É só uma questão estética, tá? Então, mesma coisa, a gente vai ver qual é o conectivo principal aqui, é esse daqui. É a conjunção, né? Esse aqui é o conectivo principal, é o que está mais para fora da fórmula. Então ela é a conjunção entre essa fórmula de cada direita, e ela é uma fórmula, né? Ela é uma disjunção, está com os parênteses externos. No caso aqui é colchetes, mas estou supondo que não tem diferença. E na esquerda, o outro conjunto é essa primeira fórmula aqui grande, que ela é um condicional entre esse bicondicional aqui, que é uma fórmula, né? Um bicondicional entre Z e S, que são fórmulas. Ele está aqui com os parênteses externos certinho. E W, que é uma fórmula, né? Então aqui você poderia novamente contar, né? Esse colchetes, ele está com esse daqui, né? Então, está usando um colchete aqui exatamente para distinguir. Né? Esse parênteses está com esse daqui. Né? Aqui alguém poderia encher o saco, né? De, como aqui tá, não tem nenhum parêntese dentro, eu deveria colocar parênteses. Eu, sinceramente, acho isso uma besteira. Tá? Para mim, tá beleza aqui. Não sei se o livro vai encher o saco com essa besteira. Eu acho que é besteira. Então, é estritamente falando? Não. Para ser estritamente falando, teria que ter o parêntese externo. Mas é quando permitimos as convenções sobre o uso de parênteses, tá? E como eu falei para vocês, o conectivo principal aqui é a conjunção. Bora pro último, né? Esse último aqui, o conectivo principal é o OU. Então ele é o OU, a disjunção, né? O segundo disjunto é essa fórmula aqui, C e D. E ela tá beleza, né? Ela é C é uma letra sentencial, D é uma letra sentencial, são fórmulas atômicas. C e D, com parênteses externo, é uma fórmula. Né? Então, é uma disjunção do lado de cá, é uma fórmula, vamos ver o lado de lá. Do lado de lá, gente, você vê que não é. Por quê? Todos os conectivos, né, tirando a negação, né, então, essa negação aqui, ela é unária, né? Ou seja, ela se aplica a uma fórmula só. Já esse daqui, ó, quando eu fosse aplicar esse, ou esse conectivo, eu teria que ter um parêntese ou aqui, ou aqui. Né? Não tem como gerar essa fórmula sem colar, né? Os parênteses, você vê aqui na regra 2, os parênteses sempre vão pareando, separando as fórmulas de 2 em 2, né? E aqui você tem o primeiro disjunto, ele tem 3 fórmulas, sem nenhuma separação de parênteses. Esse aqui não pode. Então ela não é uma fórmula no sentido estrito, não é uma fórmula com uso de se permitivos nas convenções de parênteses. Por quê? Porque o lado esquerdo, o primeiro disjunto dela não é uma fórmula. Tá? E aí, dado que ela não é uma fórmula, não é uma sentença da LPC, ela também não tem nem conectivo principal. Né? Porque ela não é uma sentença do LPC. Né? Então, se ela fosse, o conectivo principal seria a disjunção. Mas como ela não é, então a resposta certa é não tem conectivo principal. Tá? Vamos para o B. Existem sentenças de LPC que não contêm letras sentenciais? Não. Né? Por quê? Como eu falei para você, sempre que eu for explicar a formação da fórmula,
como a regra 2 ela sempre fala assim, se A e B, né, se φ e ψ são fórmulas, né, então para eu engatilhar essa regra 2 eu sempre tenho que ter alguma coisa que é fórmula. Só que eu só consigo começar com fórmulas atômicas. Só consigo começar a gerar fórmulas a partir de fórmulas atômicas. Fórmulas atômicas são expressas por letras sentenciais, né? Então, no cálculo proposicional, toda fórmula, toda sentença do LPC vai ter letras sentenciais, tá? Então, o que é não? Não. Ah, não. Né? Qual é o escopo de cada conectivo na fórmula abaixo, né? Então, o escopo do conectivo é a menor fórmula que contém aquele conectivo, né? Vamos dizer que eu fosse gerar essa fórmula aqui. Então, qual é o escopo? Se fosse gerar a fórmula aqui, né? A partir desses passos, né? Vamos pegar aqui só essa partezinha aqui, ó. J e K. Então, eu sei que J é uma fórmula e K é uma fórmula. K da regra 1. Aí, a partir disso, na regra 2, eu sei que J ou K, né? É uma fórmula, né? Com os parênteses externos. Então, qual é a menor fórmula em que isso daqui aparece? É essa fórmula que está na linha 2. J ou K. Né? O ou não aparece nessa linha 1. J, K. Né? Então, o escopo do ou, desse ou aqui, é essa fórmula. Então, eu vou fazer aqui bem rápido, tá? O escopo desse condicional é essa fórmula. O escopo desse condicional é essa fórmula. O escopo desse ou aqui é essa fórmula aqui toda, né? Tudo que está entre os colchetes. E o escopo desse ou aqui, né? Que é o conectivo principal, é a fórmula toda. Então, por isso que ele é conectivo principal. Ele tem um escopo mais amplo, tá bom? Então, é outra maneira de se pensar qual é o conectivo principal. É aquele que está relacionado à fórmula toda, né? Então, pense bem, esse ou aqui não tem nada que ver esse H aqui, que está aqui com esse ou daqui. Esse ou está operando sobre J e K. Não tem nada que ver com H. Já esse I, não. Esse I está operando na fórmula toda. Tá? Então, por isso que ele é o conectivo principal. Tá? Então, acabou aqui o... Vamos para o exercício do capítulo 7. Vou passar assim mesmo aqui, pronto. Esse exercício aqui foi engraçado, viu? Porque está dizendo o seguinte: as seguintes sentenças são ambíguas, né? Ambíguas estruturalmente, né? Não pelo conteúdo. Dê chaves de simbolização para cada uma e simboliza as diferentes leituras, né? Ou seja, são afirmações que você tem duas maneiras diferentes de formalizar, de simbolizar, e ela é ambígua entre as duas, né? Só que aí veja, eu fiquei pensando aqui sobre essa fórmula que está essa afirmação que está no 1, não achei ambiguidade, tá? Então não sei quem escreveu o livro, o que é que ele estava pensando, eu não achei ambiguidade. Perguntei até para alguns colegas, também não viram ambiguidade, tá? Então, minha resposta é que a 1 não tem ambiguidades, tá? Vamos para 2. Vou fazer aqui mesmo. 2. O zoológico tem leões ou tigres e ursos, né? Então, vamos pegar assim, pensar 3 sentenças aqui. L é: o zoo tem leões. T é: o zoo tem tigres. E U é: o zoo tem ursos. Certo? Então, essa afirmação aqui em 2, ela é ambígua entre isso daqui. Vou escrever, depois eu leio, tá? Certo? Essa primeira sentença aqui está dizendo o seguinte: ou o zoológico tem leões, ou tem tigres e ursos, né? Tem duas opções. Ou ele tem leões, ou ele tem os dois, tigres e ursos. Já a segunda, ela está falando o seguinte: o zoológico tem ursos, né? Porque aqui você perceba, aqui o conectivo principal é o I.
Então ele está afirmando que o zoológico tem urso. Eu sei que tem urso. E tem leões ou tigres. Né? Nessa primeira aqui, ele não está afirmando que o zoológico tem nada. Ele está na dúvida. Ou tem leões, ou tem tigres e ursos. Então, se tiver só leões, a 1 é verdadeiro. Se tiver só leões, a 2 é falso. Né? Porque a 2 está afirmando que tem urso. Então, se tiver só leões no zoológico, a sentença 1 é verdadeira. Já a 2 é falsa. Se tiver só tigres, aí ambas são falsas. Tá? Se tiver tigres e ursos, aí a 1 é verdadeira, porque essa parte aqui é verdadeira. E a 2 é verdadeira porque essa disjunção fica verdadeira, porque já que tem tigres, tem leões ou tigres, e tem ursos. Né? Então, a diferença aqui é que se tiver só leões, a primeira afirmação aqui é verdadeira, e a segunda é falsa. Né? Então, essa é a ambiguidade. Vamos para 3. A flor não é vermelha ou perfumada. Então, vamos pegar aqui. V é vermelha, né? No caso, a flor, tá? Vermelha. E P para é perfumada. Então, V é a flor vermelha e P é a flor perfumada. Então, essa daqui é ambígua entre não é o caso da flor ser vermelha ou perfumada, ou a flor não é vermelha ou ela é perfumada. Certo? Perceba. Nessa primeira aqui, eu estou dizendo que a flor não é nem vermelha e nem perfumada. Estou dizendo o seguinte, ó, não é o caso dela ser nenhum nem outro. Né? Porque se ela for vermelha ou perfumada, qualquer um dos dois ou ambos, essa disjunção que está aqui dentro seria verdadeira. Consequentemente, a negação seria falsa. Então, na 1 aqui eu estou dizendo que a flor não é nem vermelha e nem perfumada. E aqui eu estou dizendo, na 2 aqui eu estou dizendo o seguinte, ou ela é perfumada ou ela não é vermelha. Né? Então, se ela for vermelha, a 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Se ela for perfumada, a 2 é verdadeira e a 1 é falsa. A 1 só é verdadeira se ela não for nem vermelha e nem perfumada. E nesse caso, a 2 é falsa. Não, a 2 é verdadeira também, né? A 1 é verdadeira se ela for nem vermelha e nem perfumada. E nessa interpretação, a 2 também é verdadeira, porque seria verdadeira essa parte da disjunção, né? Então é isso, gente. Aqui foi o exercício do capítulo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Do capítulo 6 e 7. Até mais.